Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou continuar aquela série que ficou meio abandonada no churrasco do Virei Líder e Agora. E o ponto que a gente vai discutir hoje é a parte da influência e da liderança técnica com e versus a liderança de pessoas. Depois da vinheta. Beleza. Esse vídeo eu resolvi fazer porque eu, na minha carreira, nas minhas andanças por aí entre as empresas, eu acabei percebendo que existe o discurso que a gente vê muito no LinkedIn sobre qual que é o líder ideal, qual que é o perfil de liderança, o que que falta, etc. E o que você precisa apresentar de fato dentro da empresa. E às vezes uma coisa acaba... A vida a gente não pode ser 8 ou 80, então às vezes se você leva por um lado, você acaba faltando no outro. Então o que eu vou fazer aqui é apresentar esse ponto, já dando o disclaimer que eu como líder, como a parte da liderança e por todos os outros vídeos que eu também já apresentei no canal, eu procuro ser aquele líder que joga junto, né? Que dá a oportunidade, que reconhece da forma correta, que dá os créditos da forma correta, que não tenta parecer mais que o time, etc, etc. Mas isso também me trouxe alguns aprendizados na carreira, que é o que eu vou trazer aqui, e é tudo, é aquela dosagem, né? Que no fim é isso. Então, o ponto que segue, eu falei um pouco, acho que no vídeo que eu gravei quando eu saí do iFood, foi que eu, por ver muitos líderes apresentando coisas que eu fiz e não me dando a chance de apresentar, eu acabei adotando às vezes uma postura de todas as coisas que fazem você, a pessoa apresenta. O aprendizado que eu tive disso foi: nem sempre a pessoa que fez está à vontade para apresentar. Então você tem que preparar a pessoa para apresentar isso de qualquer nível que você esteja. Então não existe uma liderança de pessoas que seja 100% liderança de pessoas. E apenas isso. Você precisa ter uma bagagem técnica do que você está fazendo, ou pelo menos você conseguir articular para defender aquela ideia. O meu último gestor no iFood, o Chris, ele falou para mim no último A1 que eu tive com ele, uma frase que ficou, que foi que para cargos até gerente assim, ele não é técnico no sentido de ficar na beira do campo e comandar. Ele é meio um capitão, ele tá lá jogando junto. E depois os cargos mais executivos, que não tem tanta presença no dia a dia, ele acaba sendo acaba ficando um pouco dentro no banco, comandando, olhando a estratégia e etc. Eu gostei dessa frase que ele falou, foi algo que eu levei durante todo apesar do período que eu fiquei no iFood ter sido pequeno, depois desse 1 a 1, mas também tive bastante tempo para refletir sobre. Eu acredito muito nisso, porque o líder, ele tem a função de pessoas, eu acho que o que diferencia um líder de um especialista, por exemplo, uma carreira que vai para o lado de especialista, de uma carreira que vai para o lado de liderança, que é cuidar das pessoas, que é você desenvolver as pessoas, criar o vácuo do crescimento, deixar elas prontas para um próximo passo, e deixá-las prontas para o próximo passo. Muitas vezes significa que você vai abrir a oportunidade delas, você vai precisar treiná-las, na verdade, para ter peito de aço, ou seja, elas conversarem e com diferentes níveis da empresa, que nem sempre vão ser, como eu posso dizer, empáticos. Às vezes podem ser mais duros, eles podem ter uma comunicação mais direta, um pouco mais grossa, e a pessoa precisa aprender a se equilibrar nessas mudanças, passando a maior confiança possível.
do que você está falando, ou ou saber, tipo, isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar a resposta, mas não tentar inventar ou se perder no caminho. Eu confesso que nessa minha caminhada que eu tive para encontrar um novo emprego, uma recolocação, teve uma das entrevistas que eu fiz, um case que eu fiz, que me fizeram uma pergunta muito específica dentro do conteúdo que eu não estava esperando, e eu acabei dando uma saindo do prumo do pensamento, eu perdi o raciocínio, e aí para voltar, eu demorei para voltar, e eu acredito que isso foi, por exemplo, a chave de eu não ter passado naquela vaga. Tudo se ajeita no fim, né? A crer que não era para ser aquele momento, naquela posição, naquela empresa, mas para mim foi o que me descredenciou dentro daquele case, foi essa pergunta que eu não tinha estudado, porque eu não imaginava que ela ia aparecer, e em vez de eu manter uma posição segura e falar que é uma resposta que eu não tinha, uma resposta que eu precisava conhecer um pouco mais do negócio, etc., para poder afirmar com mais assertividade, eu acabei me enrolando. Então tem isso numa entrevista, mas quando você está dentro da empresa, esse é o outro lado. Às vezes, quando você está numa reunião de decisão, a postura do líder, para quem vira líder e está virando essa chave agora, de que era de analista e virou líder, ou quem está assumindo uma nova posição de liderança, galgando posição, vai existir essa situação de: agora, meu querido, você não é a pessoa que apresenta, você é a pessoa que vai defender e vai fazer com que as pessoas comprem, porque os analistas, a equipe que fez o estudo, ela vai apresentar os dados, ela vai apresentar as descobertas, vai apresentar o plano de ação, mas a parte da articulação, ela é muito voltada para o líder. Isso também foi dos aprendizados que eu tive, porque existe esse outro lado, o lado que você tem, cuida das pessoas, garante que elas estão motivadas, satisfeitas, com o crescimento correto, justas, né? E que você escuta, tem uma escutativa, enfim, que você tem um bom gestor, um bom